Vou explicar hoje para vocês como fazer o modelo da bota. E aqui a ideia é vocês saberem como que eu vou fazer alongamento de cano aqui com uma forma baixa dessa aqui. E aí, usando esse solado, que é um solado mais baixinho, flat, aí eu vou fazer, então, todos os processos muito parecidos, né, ou iguais àqueles processos que eu já fiz no canal do YouTube que vocês já tem lá. Então, caso vocês não conhecem o canal, Tecmodo Shoes, pode se inscrever no canal, aciona o sininho e inscreve lá, compartilhe. Eu vou começar aqui fazendo a limpeza da forma. A gente vai limpar essa forma porque às vezes a oleosidade da mão pode atrapalhar aqui a colagem da fita, e é bom também dar até uma limpadinha na mão aqui. Perfeito. Agora vamos encapar aqui a forma. Vou tirar um tanto aqui que eu consigo cobrir toda a superfície da forma. E assim eu já inicio aqui o processo para encapar. Esse corte aqui é para facilitar o assentamento da fita, já que a forma é uma região toda irregular, né? E aí eu consigo melhorar esse assentamento aqui depois, para que eu possa planificar ela com mais qualidade aqui. Passou do meio não tem problema, pode ter ruga. Por um pedacinho aqui para fechar essa abertura. Acompanhar o processo de confecção aqui da parte de forma, eu tenho alguns vídeos já no canal do YouTube que vocês podem acompanhar lá, para vocês fazer com mais cautela, com mais critérios aí. Esse aqui eu vou fazer um pouco rápido, porque a intenção aqui é fazer mais o cano da bota, a mesma construção, para a gente desenvolver uma bota com zíper. Então vou marcar meio aqui. Agora a gente vai começar a colocar então as linhas básicas. No canal também do YouTube eu tenho também um vídeo explicando sobre linhas básicas. Eu vou fazer essa aqui de uma forma mais rápida, sem muita explicação nesse momento, para a gente conseguir fazer esse projeto um pouco mais rápido, para que vocês aprendam também sem perder muito tempo. Eu vou colocar as medidas já que eu já conheço. Estão, né, as linhas básicas. Agora eu vou fazer a planificação desta parte para a gente começar a criar então o corpo de forma da bota cano longo. Então aqui eu cortei um pedaço de papel cartão suficiente para fazer a colagem da fita. Então vou tirar a fita agora. Vejam que eu não desenhei nada na fita por enquanto, porque eu vou desenhar assim que eu fizer o corpo de forma total. Vou fazer a planificação aqui e já vou preparar para cortar.
Eu vou entrar uns 2 milímetros aqui para selar, né? Fazer a selagem de calcanhar aqui. Vou fazer isso aqui para ficar pronto já. E vou melhorar agora as linhas básicas para a gente transferir ela lá para o padrão definitivo. Assim vocês podem também enxergar melhor aí com uma canetinha mais escura. Deixa eu até reforçar isso. Aqui estão as linhas básicas. Aqui eu vou fazer o alinhamento do peito do pé aqui, onde vai fazer o espelhamento depois da gaspia. Acertar e vou cortar então o padrão sem colocar aumento nenhum. Então tá aqui está o padrão. Fazer os piques de entrada das linhas aqui agora para transferir, para ficar bem mais fácil para fazer no outro papel cartão. Aí está o padrão. Vou explicar aqui então como fazer o corpo de forma de uma bota a partir de um padrão somente com as linhas básicas. Tenho aqui papel cartão todo esquadrejado. Isso é muito importante, porque se não tiver esquadrejado, eu não consigo colocar as linhas principais aqui para a formação desse padrão. Então, eu vou começar aqui colocando já nesse cartão uma régua. Na largura da régua, é possível, a régua está em torno de 3 a 3,5 centímetros. Vou encostar ela aqui nesta lateral certinho, porque vou obedecer o esquadro. Eu vou fazer aqui então a linha, que eu vou chamar ela de linha 1. Em seguida, vou trazer a régua para o sentido vertical, colocar na margem certinho aqui e também subir outra linha, chamando essa linha 2. Fazer a linha X. Essa linha X, ela é feita para orientar a medida de montagem por baixo da forma. Então, meu cabedal vai estar montado aqui. O volume do cabedal é a espessura de 2 milímetros. Então, eu vou colocar para baixo aqui para descontar essa espessura, uma vez que eu vou definir depois a altura do salto. Então, eu vou fazer a medição aqui de 2 milímetros. Agora eu vou definir aqui a altura de salto que vai ser determinado para esta forma. Como eu vou fazer isso? Eu tenho aqui meu medidor de salto, vou colocar nessa posição e depois vou inverter ele aqui para ficar melhor a visualização. Colocando a forma aqui, esse medidor de salto, ele tem de 5 em 5 milímetros, uma escadinha. Eu vou colocando aqui, eu vou observando qual que é a medida mais adequada para elevação de bico. Para essa botinha, hoje tem uma tendência muito forte para deixar os bicos mais levantados. Então, eu vou deixar ela no primeiro degrau aqui mesmo, para deixar o bico um pouquinho mais avançado aqui, e um salto de meio. Então, colocando de lado aí, vocês vão perceber como vai ficar isso aí. Certo? Então, vamos lá, meio centímetro para a altura de salto. Onde que eu vou aplicar isso? Virando aqui, no encontro da linha 1 e 2, é onde eu vou aplicar os 5 milímetros aqui de altura de salto no sentido linha final da linha 2. Então eu marco esse pontinho e em seguida já vou usar o meu padrão.
que eu fiz com as linhas básicas. Vou encostar o calcanhar certinho aqui na altura do salto e a base, onde a região plantar da forma, ela vai ser encostada na linha X, que é a linha que eu estou compensando o volume de matéria-prima. Aí sim, estarei riscando tudo com caneta preta para maior visualização, embora a orientação para todos é que façam com lápis, porque se precisar apagar, marcar os pontos principais aqui das linhas básicas. Vou agora unir os pontos. Então aqui está o meu padrão já posicionado nas linhas 1, 2 e X. E eu vou voltar a fazer as letras, né, as nomenclaturas aqui. Então, ponto A, ponto B, ponto C, D, E, F. O G, ele determina o tamanho do salto, não está aplicado nesse padrão, não há necessidade. Ponto J, no calcanhar eu tenho ponto L, no bico eu tenho ponto I, e no topo da forma eu tenho ponto H. Aqui estão todos os pontos das linhas básicas principais para qualquer modelagem. Agora, nós vamos estabelecer agora as linhas que vai definir a largura do cano. A partir da letra L, confirmando em cima desse segmento LB, eu vou estender a linha em qualquer tamanho, um pouquinho mais alongado aqui, fazer a linha K. E na linha K, eu vou determinar, para eu fazer isso, eu tenho uma regra, tenho uma forma, e pela forma eu vou fazer a medição da circunferência da forma, que a gente chama de circunferência, bola, perímetro, o que vocês acharem melhor. 175 é o valor aqui. Segundo a fórmula, eu aplico 7 décimos de 175. Esse valor é 122,5. Então, eu aplico a partir do ponto L, sentido ponto B, marcando 122,5. Aqui eu estou determinando o ponto M. Agora eu vou determinar o ponto N, que é a metade de LB. Então, eu vou calcular LB. Eu tenho aqui 116. Eu tenho 58, então, de metade do valor. 58. Eu vou determinar o ponto N. Marcar aqui esses pontos aqui com vermelho. Não ficou tão forte assim, ó. Então, vou medir agora. Agora sim, vou achar a largura do cano, medindo também em perpendicular do ponto 2, sentido ao ponto N. Eu tenho o valor 47,5. Eu vou aplicar ele aqui para cima, esse mesmo valor. E vou fazer uma linha que sai do ponto N, parte do ponto N, passando por essa medida. E aí, eu vou determinar então aqui agora a linha 3. Depois disso, vou medir a distância da linha N3, sentido ao M, tá dando 59. Eu vou marcar o 59 aqui em cima. E vou ligar do M a esse ponto 59.
linha 4. Agora vamos definir as alturas, a altura total do cano. Isso é muito simples. A gente vai usar aqui como referência LN e LB. Então vamos começar aplicando o LN, que é o valor é 58, que a gente já sabe. Então vamos abrir aqui, ó, o compasso em 58, ou a mesma medida aqui, até esse pontinho. Aí a gente só vira o compasso e vai marcar essa primeira medida aqui. Esse é o ponto P. Em seguida, a gente vai determinar outros pontos. Para determinar do P ao ponto R, eu vou medir de LB. Então, o mesmo valor LB é o mesmo valor PR. Então, é 116. Então, vamos aplicar 116 aqui. Aqui está. R. E depois nós vamos definir o segmento RT, que é o mesmo valor de LN. A mesma abertura, então, 58. Volto a aplicar 58 aqui. Esse é o ponto P. Agora vamos definir, então, a largura real mesmo do cano da bota. Agora, a partir do ponto P, em sentido perpendicular com a reta, que começa no N e termina no 3, eu vou riscar aqui, pode ser até o final, vou riscar aqui no ponto R também, obedecendo perpendicular, e no T. E para definir essas distâncias, também vou usar como referência o LN. Então, começamos aqui. P para Q vai ser o valor de LN, 80% deste valor. 80% de 58, o valor é 46. Aplico 46 para esta medida, determinando o ponto Q. Para o ponto S, eu vou usar LN mais 10. 58 mais 10, 68. Eu vou aplicar o 68 aqui. E aqui determino, então, o ponto S. E depois, o mesmo valor de LN, eu vou aplicar para TU. Vai ser 58 mais 8, 66. E assim, consigo já formar a abertura aqui do cano. Então, essa aqui é U. Esta linha TU, eu já posso trazer ela até para frente. E aqui eu vou marcar 5 milímetros acima dela, para dar uma inclinação no cano da bota. Vou marcar, então, partindo de U para o encontro da linha 4, faço essa inclinação. Agora eu vou riscar a parte traseira, ligar os pontos. Nesse momento eu vou fazer de lápis, depois eu vou fazer a confirmação aqui com a canetinha. Então ele sai de U, passa pelo S e vem fechando. E aí ele vai passar pelo ponto Q, que vai encontrar lá o ponto F, que é no calcanhar. Isso já faz a formação da parte traseira da bota. Vou confirmar na canetinha agora.
Está então o padrão, e aqui vou fazer uma curva no peito do pé aqui, saindo de M, sentido a letra A, suavizado. Fechei o padrão. Vamos traçar a linha de centro, a linha de espelhamento aqui da gáspia, retinha com a gáspia, e vamos segui-la até passando o padrão, não tem problema. Depois disso, a gente vai aplicar a montagem, o valor que vai virar por baixo da forma. Isso vai muito do sistema de montagem. Se eu for fazer uma montagem feita em string, que é aquela cordinha, puxado na cordinha, normalmente é 9, 10 milímetros que se costuma colocar. Eu trabalho com 10. Se for montagem, a gente vai trabalhar com a montagem de 15. Aplicando 10 milímetros aqui na montagem, então. Prontinho aqui já tá, então. Nesse momento, a gente vai definir o meio de onde iremos colocar o zíper. Então, vou fazer a medida aqui, medindo de F a M. Aqui está dando 101. Então, o valor aqui é 50,5, né? Então, vou marcar aqui 50,5. E aqui em cima, já na boca, abertura superior, aqui tá dando 123, 61,5. Também vou traçar com a linha vermelha. E agora, onde vou definir também qual é a largura do zíper. Para essa bota, vou aplicar um zíper de 6 milímetros. Então, vou colocar 3 milímetros para cada lado na linha vermelha. Então, vou abrir aqui 3 milímetros. Abertura de zíper definida, eu vou fazer aqui o desenho da gáspia, começando pelo ponto B, aqui mais ou menos na distância de 12, 13 milímetros entre a margem para a abertura da gáspia, para não ficar muito larga, e aqui bem no centro, entre as linhas BE e as linhas AC, eu começo a fazer a curvatura na bota e vou chegando ela bem próximo à linha de zíper, aproximadamente uns 3 milímetros, mais próximo aí. Na parte da taloneira, saindo do ponto F, também 3 milímetros próximo à primeira linha do zíper. Aqui eu desenho da forma que vocês acharem melhor. Mais curvado, mais alto, mais quadrado, fica a critério de cada um. 10 milímetros acima da margem de montagem, eu vou fazer uma marcação para fazer o protetor do zíper. É o que vai ficar para fazer o fechamento do zíper depois. 8 milímetros para dentro da gáspia. E aqui eu vou
fazer esse desenho, passando então aqui está. Fazer as aberturas da linha da gáspia, linha do cano e parte da linha do zíper. Começando aqui fazendo as canaletas, sempre valorizando a curva para a gente não precisar fazer curva depois sem ter a referência. Esse pique para indicar o lado que eu não vou riscar. A abertura de canaleta do zíper é importante que a gente faça em cima da linha vermelha que está cruzando o centro, para que depois, na hora que eu for fazer giro da gáspia, eu consiga ver ela dentro da canaleta. Então eu só faço um retângulo aqui nela, não precisa ser mais que isso. E lá em cima, bem próximo à abertura lá, também. Um detalhe muito importante de fazer na bota é uma inclinação também do lado do zíper. Essa inclinação eu vou fazer também com linha vermelha, que vai ser o seguinte. A gente vai marcar na altura do zíper aqui 3 milímetros para baixo aqui. E vamos fazer esta linha aqui, ó. Fazer então no vermelho, partindo daqui aqui. Então, o lado que tiver o zíper vai ser destacado pela linha vermelha. E aí a gente pode também iniciar aqui uma pequena abertura de canaleta aqui, ó, que vai indicar esse lado. Quando for fazer o destaque de peças, vocês entenderão melhor o porquê fazer isso. Então veja bem que o lado que eu tiver o zíper, a linha vermelha que vai valer. Por que eu preciso disso? Porque o carrinho do zíper, se eu deixar ele margeando a outra parte aqui, vai dar a impressão que o lado do zíper vai estar mais alto que a parte de fora. Se eu coloco ele recuado um pouquinho, ele fica parecendo mais nivelado. Agora está aqui tudo pronto para a gente começar o destaque de peça. E a peça que é mais complexa para fazer na bota é a gáspia, onde eu vou precisar fazer giro. Eu vou começar explicando então como fazer esse giro e o que precisamos fazer aqui de diferente para acontecer esse giro. Para fazer o destaque da gáspia, a gente precisa fazer um giro. Por quê? Eu tenho aqui a altura da gáspia e o início da gáspia. Se eu colocar isso em linha reta, eu não tenho condições de fazer o espelhamento por essa linha. E se eu fizer por aqui, também não tenho, que eu vou perder esta medida aqui, essa parte que sobe no cano. Eu preciso fazer o quê? Girar essa peça. Para fazer o giro aqui,
para ficar um giro correto, eu vou marcar aqui do bico para baixo, eu vou marcar 15 milímetros, vou fazer uma marquinha aqui, e vou fazer uma segunda linha que vai passar no peito do pé, nos 15 milímetros, e vai até o final. E vai ser por essa linha que eu vou fazer encostar o centro para desenvolvimento então da gáspia. Fazer a linha de centro, o vinco, passando a faquinha leve, dobrando ela, só para não separar. Fazer uma marca de centro aqui para ficar fácil para visualização. E aí vou encostar então a linha vermelha no centro dessa linha que eu fiz na cartolina aqui. Encostar bem certinho aqui. Estou conseguindo visualizar ela aqui no início e passando dentro da canaleta aqui da abertura do zíper. Aí como eu vou fazer? Ó? Este que está aqui é o ponto A. E aqui o ponto C. Da linha AC para trás, eu vou riscar nesta medida. Vou riscar agora a linha da gáspia até chegar na curva dessa gáspia. Vou segurar aqui bem em cima da linha aqui e vou fazer o giro. Ó. Vou trazer todo o cano até esse cano encontrar a linha de centro, né? Tem uma linha de centro ali, né? Claro, eu vou encostar certinho nela. Encostou aqui, eu vou riscar desse centro até no rumo dessa linha e novamente eu vou segurar aqui, giro novamente, encostou na linha outra vez, eu vou continuar o desenho e aqui para finalizar eu seguro. Isso é um giro e encosto e finalizo aqui. Só que agora eu preciso definir a parte da frente. Então eu vou voltar na minha origem, colocar exatamente onde eu posicionei, obedecendo as linhas de centro e a linha que está passando aqui no meio. E agora eu vou segurar aqui onde eu comecei o primeiro giro. Eu seguro aqui, vou girar o bico agora para outro sentido, ó, até o bico encostar na linha de centro. A hora que ele encostou, eu seguro ele, prendo aqui agora, segurando aqui, e levanto a parte do centro da gáspia para a linha de centro. Encostou ali, aí sim eu vou riscar essa parte aqui, ó. Risco até esse pedaço, só um pedacinho aqui, e aí eu vou fazer encontrar com a outra linha. E assim eu fecho o desenho da gáspia. Vou só dar uma melhoradinha nas linhas aqui, mas o importante é que eu não perdi a medida da linha. E o que é interessante, ó, quando eu coloco o bico, eu tenho a mesma medida, eu coloco o centro, eu tenho a mesma medida de centro aqui, e eu tenho a mesma medida da parte de trás também, e o giro também já está feito aqui. Então todos eles estão conforme a peça que estava no padrão. Então vou cortar ela agora. Então essa aqui vai ser a marca ponto de centro, que é importante. Então vai ser aqui a minha gáspia. Dois por um. Por enquanto isso. Agora vamos destacar a peça cano, que é essa peça aqui. Vou destacar, a primeira peça que eu vou destacar vai ser
o cano externo. Porém, depois eu vou aproveitar ele para usar ele como interno. Então, eu vou fazer isso. Vou riscar aqui, pegando toda a parte, entrando aqui na parte da gaspa. E aqui. Vou marcar os pontinhos do zíper, só que por enquanto não vou usar ele. Vou marcar aqui também. E esse triângulo aqui que vai definir a altura onde estará a colocação do zíper. Vou fazer também o risco da taloneira. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou dar os aumentos de sobreposição. Então, se é sobreposição, é 8 milímetros. As peças gáspia e taloneira, né, que é a parte gáspia, a parte da frente, que é essa aqui. E a taloneira, ainda que eu vou tirar ela aqui. Então, ela vai ser... Eu vou fazer uma paralela aqui de 8 milímetros aqui para dar o aumento. E também vou fazer uma paralela de 8 milímetros aqui. Aqui eu vou definir se eu vou colocar aumento ou não para emenda. Essa emenda pode ser ponto luva, como pode ser uma emenda de zigue. Eu posso cortar essa peça aqui já pro lado de fora. O que vocês preferem que eu faça? Emenda ponto luva ou emenda luva? Senhor, mas depois Não vai sair. Vou cortar. Agora a parte que eu o ponto tô luva definindo. Se fosse zigue, como é que é? Cobrir o quê? Com fita. Aí você tem que colocar uma fita ou Então a maca, stitch, né? ela já põe a fita e faz uma costura de cada lado. Já tem a duas agulhas. E tem um também que É coloca adaptado, né? Fica Uma legal? máquina de zigue. Ponto luva você adapta colocar quanto, ela cara? Fica mais bonito Dois. assim. Dois? Fica um acabamento assim. Acabamento Só melhor. dois segura? luva. Mas tem só máquina Luva especial. é mais Luva tem aquela prático remada dos porque, agulhas, ela vai vamos correndo supor, por dentro, passa numa um fábrica, fita. Não quando a precisa de máquina despontadeira faz. especial. Então. Essa daí é uma máquina específica. O luva também dá para pôr a fita pro lado de dentro. Também dá. Fica bom. Fica. Então vamos falar aqui. Que é esse Gravando, que então, tá? por fora e ela vai botar a fita. Aqui eu vou dar aumento de 2 milímetros. Aqui eu vou dar aumento de 2 milímetros para fazer o ponto luva. E 2 milímetros na parte de trás do cano. Vou abrir as canaletas aqui. Ou abro canaleta, eu vou colocar pontuação. Eu prefiro canaleta porque para pespontadeira é bem melhor na hora de costurar ela ter essa referência riscada e não com pontos. Essa peça agora, eu vou fazer a cópia dela, porque ela já é a peça, ela é uma peça externa que vai virar interna. Olha só como. Eu vou riscar então ela aqui inteira, já com um aumento de 2 milímetros que eu apliquei. Então essa aqui eu já vou pôr o nome nela, vai ser cano
externo 2x1. Cortando ele. Então eu tenho aqui no momento minha gáspia e o cano. Esse cano também eu vou abrir essa canaletinha aqui, já está desenhada. E na sequência eu já vou definir mais duas peças, porque eu já tinha deixado preparada, que é essa peça aqui da frente, que eu vou chamar ela de cano interno da frente, também 2x1, e a parte de trás eu vou chamar de cano interno trás, também 2x1. Aí basta eu colocar aqui na linha do zíper e já cortar direto com a faquinha. E aí eu vou fazer o rebaixo aqui, que é essa linha, que é a parte interna do zíper. Então olha só como que ela fica aqui em cima. Essa vai bater certinho aqui. Essa bate certinho aqui, já com espaçamento de zíper ali na abertura. A gáspia vai fazer o giro aqui para gaspear ela aqui. 4 peças por enquanto formado no modelo bota. Agora nós vamos tirar a peça taloneira. Em seguida nós vamos copiar a peça, o reforço, né, ou couraça da peça gáspia. Essa peça couraça é a peça que vai dar a sustentação aqui na parte de baixo, para que a hora que a gente fazer o aquecimento e montar em cima da forma, ela fazer aí a conformação em cima de bico para manter o formato do modelo. Então vamos destacar aqui, muito importante agora a gente ter a altura do ponto 30. Então vou aplicar aqui o ponto 30, que é 24,57 e 25 aproximadamente aqui. Então vou marcar esse pontinho que era importante para eu tirar a taloneira. Então vou pegar o cartão aqui agora. E essa taloneira, ela tem uma diferencinha também que a gente vai aplicar aqui. Como ela tem lados diferentes, ela é uma peça assimétrica, então eu vou achar meio aqui. Então eu vou encostar a altura da taloneira com o ponto 30, e aí eu vou riscar todas as partes que envolvem a taloneira. Aqui, inclusive a pecinha que vai cobrir a gáspia depois. Aí, eu vou fazer aqui. Aqui eu vou dar aumento de 2 mm, que tem um ponto luva aqui também, que é para emendar a parte traseira. Aqui eu vou melhorar aqui, fazer uma leve curvinha. Acabar de fechar essa parte. E aqui eu vou colocar um pique, 1,5 mm para dentro aqui, onde vai começar a costura. Feito isso, vou cortar então ela toda por fora, inclusive essa parte. Nesse momento a peça é simétrica, né? Que eu tô cortando os dois lados iguais. E depois disso eu vou abrir a peça e vou tirar essa parte aqui. Esse pique não era para ter aqui não. Tirou lá dela? Não tirou? Hã? É, Pegadinha do malandro.
É porque o outro lá tava desenhado, né? Bom, então, então tá a peça aqui que eu vou chamar ela de taloneira. Ela é uma peça também 2x1. Compõe aqui. Agora eu vou tirar a peça contraforte. Vai ficar então dentro da taloneira. Ela já é uma peça simétrica, então vou fazer o vinco aqui. Lembra que isso aqui é uma força que eu aplico na faquinha bem de leve para não cortar, não atravessar o cartão, mas precisa marcar isso, senão fica ruim a dobra da cartolina. Então vou encostar novamente o ponto 30 para a parte mais alta. Agora eu vou riscar só a parte de dentro. E na parte de dentro eu vou só diminuir, vou compassar aqui dentro 5 milímetros aqui em cima e 5 milímetros na parte de baixo para tirar esse contraforte. Não dou aumento nenhum, corto aqui retinho e aqui eu corto 5 milímetros para dentro. Então essa é a minha peça contraforte. O contraforte é um material termoplástico que serve para conformar a parte traseira da bota. Não só da bota, qualquer outro produto, com exceção hoje dos modelos de tênis, calcifácil, modelos que tem muito conforto, aí não é necessário, mas para essa bota é necessário. Então tá aqui a peça contraforte que vai ficar dentro dessa. Agora nós vamos fazer uma cópia dessa peça, não precisamos fazer giro. E aqui é bem simples, a gente vai copiar ela de um lado aqui, só um lado. Vamos marcar com a faquinha assim. E com essa própria marcação a gente já faz o vinco. Diminuir, na verdade, 5 milímetros aqui para dentro. E aqui também 5 milímetros. Então uma peça mais estreita em cima, mas não tem nenhum problema isso. Essa peça vai ficar aqui dentro. Ela vai ser a peça, vou chamar ela de couraça. Dois por um também. Então ela pode ser também o material que vai fazer o cambrê. É um material especial. Se vocês precisarem, depois passa o fornecedor. Tá bom? Tá aí. Aí eu explico também, se alguém tiver interesse em conhecer mais esses processos aqui, o que é um cambrê. Depois eu vou explicar alguns vídeos aí que eu estarei postando nas redes sociais. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Fiquem atentos lá, que vai dar tudo certo aí. Então, essa peça de reforço, essa peça é de estruturação também na parte traseira. Agora eu vou tirar a peça que é o protetor do zíper. Essa eu vou desenhar só a parte de dentro do zíper. Por essa marcação onde tem o triângulo, que é a altura. Vou riscar isso até o final. E aí eu só vou fazer uma linha aqui. Aqui eu vou colocar 8 milímetros para ficar preso de um lado, onde vai prender na parte traseira da peça
cano interno de trás. Esses 8 milímetros de sobreposição. Aqui eu só vou abaixar 2 aqui depois desse pontinho, e a partir da abertura eu também marco mais 5 milímetros aqui, que vai fazer esse protetor. Aí eu vou fazer um arredondamento ali em cima, só para que fique indicando o lado que é a peça. Eu vou fazer este arredondamento. Então agora só eu cortar ele. Bom, essa peça tem a função de colocar embaixo do cano aqui. Ela fica também embaixo do zíper para proteger que o carrinho do zíper não tenha contato direto com o pé. Então por isso que existe esse protetor. Então vamos colocar o nome dele aqui. Protetor zíper 2x1 também. 2x1 aqui corta 2 vezes para formar o par. Tem peças que às vezes são 4x1, 6x1, 8, depende. Bom, então aqui eu tenho meu padrão. Vocês viram desde o início a formação do padrão. Parece muito difícil, mas acompanhe o vídeo aí que vai dar tudo certinho. Tenha paciência, que é assim mesmo que funciona. Depois nós fizemos a parte de gáspia, mostramos o giro da gáspia, tiramos as peças do cano interno, cano externo, dos dois lados, taloneira, contraforte, reforço e protetor de zíper. Então aqui fecha o modelo da bota. Claro que nós temos também a palmilha, né? Para fazer a palmilha aqui, vou fazer também uma palmilha para que vocês possam entender. Pronto. Então aqui essa é a palmilha exata da forma. Eu posso usar colocando um pouquinho de medida na parte traseira para fazer uma sobrepalmilha, mas eu vou chamar isso aqui de palmilha, que é a quina da forma. Ela também é 2x1. E aqui eu vou colocar a referência desta forma aqui. Solado, forma. Tudo que vocês precisarem aqui, vocês coloquem aí nos comentários, na descrição dos vídeos, que eu vou estar orientando vocês, indicando os fornecedores para que vocês possam adquirir não só os materiais, a confecção da bota, e sim também as ferramentas que utiliza na modelagem. Que vocês precisarem de ferramentas, eu posso estar indicando para vocês onde vocês conseguem adquirirem essas ferramentas. Então é isso, pessoal. Vocês tenham bom proveito. Precisar de alguma coisa, estou sempre à disposição. Grande abraço a todos.